gostaria de passar a palavra, então, para começarmos com as intervenções, à professora Beatriz Bício. Bom dia. A professora Beatriz Bício é pós-doutora pela Universidade de Cambridge, coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e as Relações Sul-Sul, fundadora, diretora e editora das revistas Cadernos do Terceiro Mundo, Ecologia e Desenvolvimento e a Revista do Mercosul. Bem-vinda, professora, e membro do Conselho Científico do CEPES. Bom dia a todos, muito obrigada, Júlia, pela sua introdução e também a Karine. Me permitam, antes de começar com a minha intervenção sobre o tema, um depoimento, porque esse vídeo que acabamos de ver me lembrou de uma reportagem que eu fiz lá pelos idos dos anos 70, final dos anos 70, visitando mais de 18 países da África e do Oriente Médio, que resultou num livro que se chamou Os Cubanos na África, fazendo, cobrindo e levantando testemunhas de civis cubanos das mais diferentes áreas, não somente médicos, educadores, até boxeadores, fisioterapeutas. Encontramos um médico em um leprosário perdido no interior da Tanzânia, e esse vídeo me tocou muito e me levou para aquela reportagem, porque foi uma das mais extraordinárias lições de vida que eu recebi daquela entrega daqueles cubanos em condições tão adversas, tão longe da pátria, casais que um de repente estava na Etiópia, outro em Angola, dessa entrega que só o homem novo do Che Guevara conseguiria realmente realizar. E eu necessitava trazer isso para vocês, porque Cuba não é de hoje que está dando esse exemplo. São décadas. Hoje são os filhos daqueles que eu talvez entrevistei, que estão aí pelo mundo dando sua vida e sua solidariedade. Então, meu eterno reconhecimento a esse povo maravilhoso cubano, que nos inspira e nos renova a esperança no futuro da humanidade. Quero então agora sim, depois estou muito emocionada realmente, porque é admirável essa entrega e não podia deixar de mencionar isso. Obrigada. Muito obrigada. Bem, então indo ao tema. Nós estamos, sem dúvida, vivendo um momento histórico que, como historiadora, além de cientista política, eu penso, imagino às vezes, como será analisado e retratado pelos historiadores do século 24, do século 25, né? Se é que a humanidade até lá resiste, né? Porque estamos contribuindo bastante para a destruição do nosso lar, do nosso belo planeta, né? Azul. Mas eu imagino que esse momento seja retratado como uma grande transição. Assim como em outros momentos da história, um hegemon, né, declinante, e um outro, eu diria, quem sabe, uma miríade de outros, né, impulsionados por uma das potências emergindo, né? E como também a história nos mostra, esses momentos dessas transições, né, no sistema mundo, né, costumam não ser tranquilos, né? São momentos de grandes ondas, né, de conflitos que se expressam de diferentes formas. Nesse momento, nós temos como potência declinante, com indicadores múltiplos que mostram isso, não é uma especulação teórica, os Estados Unidos.
né? Que evidentemente ao longo do século XX, particularmente a partir da segunda metade, e muito mais especificamente a partir da desintegração da União Soviética, quando o sistema bipolar colapsa, ficaram como uma única potência e inspirando, inclusive, alguns teóricos a levar adiante um pensamento de que estaríamos diante de um momento final da história, o fim da história, com a vitória definitiva do capitalismo sobre as alternativas possíveis, o socialismo, concretamente na expressão da União Soviética. Os indicadores de que isso já não era mais o cenário começaram já nos últimos momentos do século XX, mas muito mais expressivos e visíveis aparecem já na primeira década do século XXI e agora se confirmando nesse momento que estamos iniciando a segunda década, né? E quem emerge é a China, sem dúvida, como a grande locomotiva, mas eu diria o continente asiático, e vou já entrar nessa descrição de por que, se bem não podemos duvidar que a China é o grande motor, né, e a potência por excelência que aparece disputando, né, esse poderio, mas com uma filosofia que eu vou tentar explicar. A China, na verdade, está também com ela, junto com ela, e numa aliança estratégica com a Rússia, muito significativa, que também vou, enfim, abordar já, levando, na verdade, a o que poderíamos chamar de uma emergência da Ásia como continente. A reação dos Estados Unidos a essa hegemonia ameaçada se traduz em uma resposta cada vez mais belicista. E aqui, né, doutrina Monroe por meio, na nossa América Latina, em expressões múltiplas de intolerância a qualquer iniciativa de impor uma soberania e uma visão própria da região nesse contexto. Uma das expressões, mas não a única, é sem dúvida o bloqueio e todas as atitudes extremamente agressivas, intervencionistas em relação à Venezuela. Mas aqui no Brasil nós não podemos ignorar o quanto esse cenário geopolítico teve a ver com o golpe contra a presidenta Dilma e as consequências terríveis que nós ainda enfrentamos e estamos desafiados a reverter da eleição absolutamente fora dos padrões democráticos de um governo de extrema-direita que está empenhado em colocar o país em uma posição absolutamente subserviente das políticas, e eu nem diria nem necessariamente dos Estados Unidos, se bem que às vezes as nuances entre um governo e outro são bastante tênues, mas subserviente em particular à administração Trump. Mas esse belicismo, essa resposta extremamente agressiva dos Estados Unidos não se faz sentir somente na nossa região. Existe o que alguns têm chamado, porém de forma imprópria, de Guerra Fria 2.0 em relação às respostas aos conflitos criados por Estados Unidos em relação à China. Por que é impróprio
Por que não é equiparável o contexto em que sim se chamou, que sim se podia falar de uma Guerra Fria e o que acontece hoje? Em primeiro lugar, porque no momento em que se falou da Guerra Fria, que se chamou o período da Guerra Fria, havia de fato dois sistemas se opondo, né? E por outro lado, havia um isolamento respectivo em termos de relações que eram muito mais baixas em níveis do que, por exemplo, são hoje as relações econômicas, de comércio, até culturais, com mais de 3.000 estudantes chineses nos Estados Unidos. Ou seja, é uma inter-relação que existe hoje entre a China e Estados Unidos, por tomar os dois principais atores desse cenário que então mal chamado de Guerra Fria 2.0, que não permite uma equivalência com o que foi aquele contexto de rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos. Além do mais, a China não está propondo uma alternativa nos termos que era a alternativa que estava vigorando naquela época. No entanto, há essa resposta belicista dos Estados Unidos que se vê refletida em documentos que explicitam que Estados Unidos enxerga a China, e os documentos incluem a Rússia, como realmente inimigos. Isso está em documentos de segurança dos Estados Unidos, isso está em estudo num documento de julho deste ano, em estudo no Congresso a partir da demanda do Executivo de um aumento nos gastos militares. O Congresso está se colocando a pergunta se efetivamente deve ser evitada. Eu tenho esse documento, é importante entender de que forma repercute no Congresso a política do Executivo em relação à China e à Rússia, né? Porque isso está atrelado ao papel do Congresso na votação, por exemplo, né, do orçamento, mas também em outras questões, né? A essa política, que inclusive se transforma não somente em documentos, mas na prática, com toda a presença hoje da frota americana no Mar da China, e, claro, com a aliança estratégica entre a China e a Rússia, que eu mencionei, que foi sacramentada com um documento agora do mês passado, onde já se havia qualquer dúvida da aproximação em campos energéticos, militares, de política internacional, de política de defesa, de política econômica entre a Rússia e a China. Esse documento de setembro deixa isso absolutamente nítido, e é uma aliança entre duas potências nucleares, né? A Rússia com um peso específico no terreno militar muito significativo, se bem que a China está aumentando também seu poderio militar, um pouco em resposta a essa agressividade, né? A resposta, então, da China e essa aliança estratégica com a Rússia, portanto, dessas dois importantes atores, o que eles estão colocando? Bom, por um lado, evidentemente, não podem deixar de reconhecer que, se agredidos, haverão de se preparar para dar uma resposta acorde, né? E há um documento da Rand Corporation de 2016 que se chama Pensando o Impensável, a Guerra com China. Um think tank estratégico dos Estados Unidos, em 2016, já colocando isso, Thinking the Unthinkable, the War on China, né? Bem, mas qual é, na verdade, a resposta que está vindo da China e a aliança estratégica com a Rússia, e
digamos assim, se refletindo para além, inclusive, do continente asiático. É uma estratégia de aposta, de um lado, no multilateralismo, né? Ou seja, voltando a colocar, né, o padrão internacional, não de confronto, mas de cooperação e de diálogo. E isso, em particular, foi muito nítido na resposta da China ao Covid-19, né? Apesar do Trump ter ido, inclusive, às Nações Unidas, né, a acusar a China de não ter evitado que as pessoas infectadas deixassem o país no início da pandemia, ter insistido em chamar o vírus de vírus chinês, enfim, uma responsabilização da China absolutamente indevida. Apesar disso, na verdade, o que a China fez foi, imediatamente que ela conseguiu, caracterizar a situação, alertar o mundo e enviar médicos e enviar infraestrutura sanitária a quem necessitasse. Mas a resposta mais profunda e de mais longo prazo é uma aliança que a China coloca a partir, inclusive, de princípios muito caros à tradição chinesa, princípios confucianos, das tradições filosóficas orientais, do conceito de que a prosperidade da China só pode ser efetiva no contexto de prosperidade da região e para além da região mais próxima do próprio mundo. A partir desse conceito, a China está levando ao mundo, a partir do seu plano, do seu ambicioso plano que tem sido chamado pela imprensa ocidental de a nova rota da seda, 5 minutos, professora. One Belt, One Road, está investindo pesadamente sua própria poupança, sua própria capacidade de empregar recursos, e para isso é bom mencionar, muito importante mencionar, que a China não somente continua governada por um partido comunista, com todas as definições inerentes a essa opção, né, pelo marxismo como sistema, mas ela tem um sistema financeiro, econômico, estatal de controle que lhe permite tomar medidas de precaução e de enfrentamento a agressões que também sofre, e claro, sem dúvida, principalmente nesse terreno. Não somente um sistema bancário estatal, como também derivações de empresas públicas estratégicas que permitem à China uma tomada e um direcionamento de suas políticas com extrema coerência, né? Ao ponto de que ela, mesmo no meio da pandemia, tinha se proposto continuar com o projeto de erradicação da pobreza e ter conseguido dar passos largos nesse sentido, né? As rotas da seda, então, estão levando, e mesmo com, enfim, tudo o que significa o impacto da Covid, né? Mas continuando, projetos estratégicos de infraestrutura, seja na internet, seja na infraestrutura viária, na infraestrutura aérea, portuária, né? Intercâmbios também de diversa índole para as regiões mais próximas, ou seja, dentro realmente do continente asiático, mas também para a África, onde digamos assim, o fato da China estar investindo é um diferencial que tem dado à África possibilidades, até inclusive de enfrentamento do Covid, que não teria tido, né? E inclusive para a Europa,
há já em funcionamento linhas férreas de alta velocidade, levando de transporte de carga que chegam à Alemanha e que chegam até a Espanha, por exemplo. Então, é um projeto de uma envergadura que deixa o plano Marshall, por ter alguma assim, referência comparativa, numa escala pequena diante do que está em curso. O que significa, então? Que a aposta da China é ao mundo integrado na cooperação e na solidariedade, no multilateralismo e na defesa de uma representação equitativa das nações do mundo a partir de um respeito da soberania e da autodeterminação. Todos os valores que as políticas imperialistas das últimas décadas e historicamente têm sido negadas pelas práticas impostas pelos Estados Unidos, que inclusive está praticamente destruindo o multilateralismo e particularmente agora no meio da pandemia a própria Organização Mundial de Saúde e minando todo o possível funcionamento inclusive das Nações Unidas. Então, esse é um momento em que nós temos que, como América Latina, não sei quanto me falta de tempo, mas eu imagino que esteja chegando ao fim. Bom, e esqueci de mencionar uma ferramenta extremamente importante que está sendo fortalecida também nesse contexto de cooperação asiática, que é a Organização de Cooperação de Xangai. Nós temos que prestar atenção a esse instrumento de integração econômica, social, tecnológica e militar da Ásia, que tem a China e a Rússia como grandes referências de liderazgo. Né? Um minuto, professora. A senhora tem... Um minuto. Então, só então, com esse minuto que me resta, América Latina nesse contexto. Quando a América Latina, durante a década que poderíamos chamar de ouro dos governos progressistas da região, particularmente a América do Sul, apostou na integração, através da Unasul, através do fortalecimento do próprio Mercosul, a partir de toda a visão, inclusive do presidente Chávez, aqui do presidente Lula, de Kirchner na Argentina, do presidente do Equador, apostou na integração e particularmente o Brasil como grande ator, levando essa América Latina integrada a um passo mais adiante com os BRICS, uma aliança estratégica com a China, com a Rússia e com a África do Sul. Essa era a América Latina ou a América do Sul que tinha um projeto de futuro. Nesse mundo, realmente, a integração da América Latina e particularmente da América do Sul é, no meu entendimento, o passo necessário, urgente, para poder ter voz e ser um autor soberano nesse contexto de grandes integrações regionais. Lamentavelmente, não é esse o entendimento das elites associadas ao projeto de subserviência com os Estados Unidos, que está destruindo o futuro do nosso país, em particular do Brasil e da região. Mas há forças, temos nós, todos nós, forças, energias, critérios críticos, né, análise crítica como para enxergar que esse é o caminho, e inspirados por tantos exemplos belos que temos na região de resistência, eu acredito que a América do Sul e a América Latina reencontrarão esse caminho para uma integração soberana no mundo em transição, que espero nos conduzirá realmente como humanidade, como seres humanos, todos pertencendo a esse planeta, a um patamar superior do nosso desenvolvimento como humanidade. Muito obrigada, o prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora Beatriz Bício.